Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos hoje meditando, e fechando o capítulo de número 18, e o título da referência é Paulo em Corinto e em Éfeso, volta para Jerusalém. Atos, capítulo 18, diz o seguinte: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Então todos agarraram a Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, Galho, nada destas coisas o incomodava. E Paulo ficou ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria e com ele Priscila e Áquila. Tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais um tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo:
Querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu, chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando os ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. O qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos dar aqui uma passada na explanada aqui rapidinho aqui na mensagem de um modo geral, para que nós possamos já entrar logo nas referências, né? E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Ou seja, Paulo, quando desceu, né, que chegou a Corinto, né, ali ele encontrou, né, com esse casal, né, Áquila e Priscila, né, que eram judeus e tinham sido expulsos de Roma, né. O rei César, o governador, tinha expulsado todos os judeus de Roma, né, porque saíssem de Roma, né. E eles saíram de Roma e foram para Corinto, né. E Paulo, chegando lá, encontrou com eles, né, com esses judeus, né, e ali juntaram, né, porque eram da mesma nacionalidade, né, e chegando ali, eles eram judeus, evidentemente, né, e aí Paulo juntou com eles e ficaram juntos, né, ficaram juntos porque eles tinham o mesmo ofício, que era fazer tenda, né, e aí Paulo ficou com eles, né. E a palavra afirma que todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia judeus e a gregos, né? Paulo convencia tanto judeu quanto grego, né? Porque todo sábado estava na sinagoga pregando a santa palavra de Deus, disputando com os judeus, né? E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, né? Porque Paulo e Silas estavam com Timóteo, mas de 3 cidades anteriores, em todas as 3, Paulo saiu fugido, corrido, às pressas, né? Porque queriam lançar a mão dele, né? E os irmãos o tempo todo socorrendo, levando à noite, às vezes até escondendo, guardando, para poder ir dando livramento para o Paulo, né? É claro que tudo isso provinha de Deus, né? E Paulo foi para Corinto e avisou e mandou recado, né, para os irmãos que o levaram até o rio, né, para que ele pudesse para embarcar ali no barco, na canoa, no navio, que era para Timóteo e Silas ir encontrar com ele urgente, né? Eles desceram para encontrar com ele, né? E quando eles chegaram, né, a palavra afirma que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Ou seja, Paulo, se estava desmotivado, estava assim meio tímido, né? Estava ali só trabalhando, não estava falando muito, né?
Aí ele foi impulsionado, aí ele falou ousadamente, como era de costume, né? Testificando para eles, para os judeus ali que estavam na cidade de Corinto, que Jesus era o Cristo, né? Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios, né? Então você vê que Paulo era ousado, mas também era prudente, né? Tanto é que ele não falou, ele não tinha testificado para eles, para esses judeus que estavam em Corinto, né? Que Jesus era o Cristo. Mas quando Timóteo e Silas chegou, ele foi impulsionado pela palavra e testificou. E eles de imediato partiu para cima, né? Partiu para cima para poder lançar a mão dele, para poder dar um fim nele, como sempre faziam, como sempre tentaram anteriormente, né? Mas resistindo e blasfemando eles, ou seja, não aceitou, né? E ainda xingando, né? Xingando porque falavam palavra de blasfêmias, né? Xingando Paulo com Deus de Paulo e tudo, porque mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Ou seja, estou indo embora, né? Vocês não querem aceitar, então e vós morrereis na vossa incredulidade, né? É isto que diz a palavra contra aqueles que não aceitam a palavra de Jesus, a palavra de Cristo, né? O evangelho do Senhor Jesus, para se converter, né? E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, né? Que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, né? Fala, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, né? Eu curo, eu saro, eu firo, eu mato, né? E torno reviver, né? Eu sou o Senhor teu Deus e comigo não há outro. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim, né? Ou seja, né? Fala, e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, né? Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus, né? Que coisa linda, né? Paulo e Silas e Timóteo chegou e após ele ter sido expulso da cidade anterior de Corinto, né? Deus apareceu em sonho para ele, né? E disse para ele, né? Não temas, né? Não temas, mas fala e não te cales, quer dizer, é para falar. Pode abrir a boca e falar que eu te dou todo tipo de livramento. Ninguém lançará a mão de ti. Eu tenho muita gente nessa cidade, tenho muito povo nessa cidade, disse o Senhor para ele, né? E aqui há dois entendimentos, né? Tanto o povo que já era crente, né? Como o povo para ser ganho para Cristo, porque Cristo assim o entregaria nas mãos de Paulo para ouvir a palavra e ser convencido e convertido e aceitar Jesus e ser batizado, para quando Paulo saísse dali, esse povo já seria realmente um grande povo crente do Senhor, né? Então há esses dois entendimentos, né? E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade, né? Aleluia, Jesus. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram seus judeus concordentemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: esse persuade os homens a servir a Deus contra a lei, né? Ou seja, Paulo pregava o Cristo crucificado, né? E esses judeus que estavam lá estava só no Velho Testamento, né?
E Paulo, evidentemente, pregando o Novo Testamento, Jesus crucificado, né, era o Novo Testamento, né? Embora às vezes, vez ou outra, lançasse mão para poder usar uma referência, né, como parâmetro, né, mas pregava exatamente o Evangelho de Cristo, né, o Cristo crucificado, morto e ressuscitado, né, aquele que morreu na cruz, né? E aí eles não aceitavam, né? Eles não aceitavam, né? Ouvia, né? Mas não cria, não recebia, não aceitava e botava para correr quem fosse pregar no nome do Senhor Jesus. Mas Deus o encorajou, dizendo, disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Né? Paulo acabou ficando 1 ano e 6 meses. Eu imagino quantas almas se converteram neste 1 ano e 6 meses, ou os convertidos, quantos não aperfeiçoou o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu entendimento, né? E, consequentemente, cresceram, né, na graça do Senhor Jesus, né? Porque uma vez crescendo no conhecimento que vem de nosso Senhor Salvador Jesus, também crescemos na graça do Senhor, por causa do entendimento, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas sendo Galho procônsul da Cá, levaram os judeus concordantemente contra Paulo e levaram ao tribunal, dizendo, este persuasiu os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus, se houvesse, ó judeus, um agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria, né? Ou seja, se Paulo tivesse cometido algum crime no que ele fez, né? Vocês tinham razão em sofrer, em sofrer o dano, né? Tinha razão em sofrer e requerer reparação, né? Mas é só de palavras, né? Somente porque ele prega um Deus que não é o Deus de vocês, por que vocês querem que eu execute ele no tribunal, né? E com o cônsul, o procônsul, né, os expulsou todos embora, mandou todos que fossem embora, mandou limpar a área, né, porque a ofensa que eles tinham era de palavras, né, e essa ofensa de palavras não tinha nada a ver, resolve vocês mesmos isso aí entre vocês, né, quer dizer, isso não é para mim resolver para vocês não, né, e ele respondeu, né, mas Galho judeus, alguns agravou, né? Dizendo, esse persuade os homens a servir a Deus contra a lei, disseram eles para o procônsul. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho, após ouvir as acusações que eles fizeram. Aí o procônsul abriu a boca e disse, né? Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Vocês teriam a razão de estar sofrendo, né? Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Ou seja, eu lavo minhas mãos, né? Vai-se embora daqui, se arranca, não quero vocês aqui na minha frente, não, né? E resolva de vocês mesmos, né? Porque não tem crime nenhum no que vocês estão trazendo para mim aqui, né? E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram, né? Ou seja, esse Sóstenes provavelmente foi o chefe, né? Foi aquele que impulsionou todos os outros e levaram na presença do procônsul, né? Para condenar Paulo, né? Quer dizer, viraram contra ele próprio, né? Viraram contra ele próprio, né? É um ditado que o povo tem, o povo antigo, né? O feitiço virando contra o feiticeiro. Foi o que aconteceu com ele, né? Ele levantou o povo contra Paulo, né? Para levar Paulo ao tribunal. Chegou lá, o juiz viu que não tinha crime nenhum, né? Se expulsou eles de lá, né? Viraram contra o chefe da sinagoga, que era o Sóstenes, né? E o feriram diante do tribunal. Pelo jeito, mataram o Sóstenes, né? Ali de tanta raiva e ódio que ele estava de ter sido rejeitado pelo juiz, né? Porém, a Galho, nada dessas coisas o incomodava, ou seja, nem isso incomodou
o juiz com o que eles fizeram, né? E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila. Ou seja, depois de Paulo ter ficado ali ainda muitos dias, resolveu viajar, pegar o navio, né, e ir embora para essa outra cidade da qual ele foi, né? E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, né? E foi levando aquele casal que tinha sido expulso de Roma e tinha ido para Corinto, né? Então Paulo ficou ali esse tempo todo com eles, 1 ano e 6 meses com eles, né? Trabalhavam junto na mesma profissão, e ali, quando ele partiu dali, indo embora para outra cidade, levou eles com ele. E Paulo, ficando ainda muito, despediu dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Ou seja, Paulo era homem de combate, não tinha como, né? Ele realmente chegava, né, procurava logo onde era a igreja, e para lá ele ia, e lá ele pregava o evangelho de Cristo, o evangelho genuíno, real e verdadeiro, o Cristo crucificado. Com Paulo não tinha disso não, né? Então, ele já chegou ali careca, porque ele tinha rapado a cabeça, porque tinha um voto anteriormente. E chegou em Éfeso, e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu dele, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso, e chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Ou seja, passou ali em Jerusalém, viu os irmãos, cumprimentou os irmãos, e dali já seguiu em frente, né? E chegando em Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Ou seja, passou ali só de passagem, viu os irmãos ali rapidinho e foi-se embora, né? E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, revendo os irmãos, vendo como estava e confirmando tudo que ele já tinha feito e visto e que esperava ver de novo, né? Apolo em Éfeso e em Corinto. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Era Jesus. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso em espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, né, era um varão valoroso que pregava o evangelho de Cristo, né, mas ele não conhecia o batismo no Espírito Santo. Ele conhecia somente o batismo de João, né? Ou seja, era um varão aqui eloquente porque falava tudo muito bem, né? Poderoso porque tinha um pleno conhecimento da palavra de Deus e dominava muito bem a palavra. E Deus é com aqueles que dominam bem a palavra. Aqueles que usam a palavra de Deus para tudo. Que não faz nada se não for em cima da palavra de Deus. E este varão tinha esse quilate todo, né? Era uma joia preciosa que, porém, precisava ser lapidada. Precisava ter um conhecimento mais profundo do que mais tinha acontecido após a crucificação de Jesus, né? Ele nem lá estava, pelo que a gente entende aqui, porque a palavra que afirma isto, né? E começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhes declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, é o chamado tintim por tintim,
todos os pontos essenciais necessários para que todo discípulo conheça, né, integralmente, né, todo o projeto de Deus, todo o plano do Senhor, como as igrejas foram abertas e que mais Jesus fez a partir da sua crucificação, né? Então, a Priscila e Áquila passaram, levaram com ele, chegou ali, este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, né? Ou seja, varão valoroso, né? Valoroso, temente a Deus, instruído na palavra do Senhor, né? E falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo. Ou seja, aquele irmão que a gente chega numa igreja, né, e vê aquele irmão assim, que sobressai sobre os demais, né? Fala, mas que irmão valoroso, meu Deus, né? Um irmão que está livre, desimpedido, que pode seguir avante para poder ser mais aprofundado, mais lapidado, para crescer mais, buscar mais conhecimento, mais sabedoria, mais entendimento. Exatamente para quando voltar, trazer e enriquecer os irmãos local, porque foi e aprendeu muito. É como os irmãos, as pessoas, um profissional que sai e vai embora fazer um doutorado numa outra região, num outro país, num outro estado, né? E volta muito mais capacitado, muito mais preparado, né? Para poder ser muito mais abrangente naquilo que fazia antes, né? Não somente para ele, mas para ensinar e passar para os demais, para que todos cresçam, né? Para que todos cresçam no conhecimento, na sabedoria, na graça, no entendimento que provém de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, Priscila e Áquila fizeram com este varão, né? E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Ou seja, ele sentiu no coração o desejo de passar numa cidade, entre uma cidade e outra, da qual eles estavam acompanhando, né? Priscila e Áquila, ele quis passar numa cidade intermediária ali, né? E como Áquila e Priscila já conheciam os irmãos, sabia quem era, eles mesmos não iriam passar, mas ele queria passar, ele quis passar. Isso acontece muito. Você faz comentário, a pessoa vê falar, tem o desejo no coração de conhecer. Quando ele encontra alguém que conhece aquela cidade, aquelas pessoas, aquele lugar, ele começa a perguntar, e aí, mas eu queria tanto ir lá. Quer dizer, aí os irmãos achou bom que ele fosse. Achou bom que ele fosse. Não só achou bom que ele fosse, porque já estava mais capacitado, mas também fez uma carta de recomendação para que os irmãos de lá o recebessem, né? Porque chegando lá, aquela carta seria apresentação para ele em relação a quem ele era, né? E com certeza as portas seriam escancaradas, as oportunidades para que ele pudesse pregar em todas as igrejas ali naquela cidade, né? Assim foi, e assim é, e assim sempre será na obra do Senhor Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ele passou em Acaia, né, e animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, ou aqueles que os ouviam, né? Porque com grande veemência, né, publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Um irmão de grande conhecimento, grande sabedoria, grande entendimento, ali chegava e realmente foi muito bom para aquela cidade ali onde ele chegou, né? 18:23, confirmando a todos os discípulos. Assim começa a terceira viagem missionária de Paulo. Atos capítulo 18, versículo 23. Atos capítulo 21, versículo 15. Ele parte para visitar as igrejas fundadas na sua primeira viagem. Paulo saía por onde passava, abria igrejas, já falei isso muitas vezes, né? E ele voltava de tempo em tempo para ver como os irmãos estavam, né? Ele parte para visitar as igrejas fundadas na sua primeira viagem, capítulos 13 e 14. E na segunda viagem missionária,
15 a 36. Capítulo 18, versículo 22. Né? Atos capítulo 15, versículo 36. Atos capítulo 18, versículo 22. Paulo jamais ganhou convertidos para depois esquecê-los. Empenhava-se de igual modo no discipulado desses novos crentes, fortalecendo-os no caminho de Cristo. Todos os novos crentes devem ser, sem demora, procurados por cristãos firmes na fé, que orarão com eles, lhes ensinarão como viver a vida cristã e os motivarão a reunir-se com outros crentes para adoração, oração, ministração da palavra e as manifestações do Espírito Santo, para o bem de todos. Eu falo muito isso, não basta ganhar almas para Jesus. Não basta a gente ganhar, pregar e as ovelhas aceitar e depois vai virar as costas e os abandonarem, né? Precisamos cuidar das ovelhas. Os novos convertidos precisam ser cuidados, ser alimentados, ser tratados, né? Exatamente da forma que precisa para poder crescer, né? Porque se não crescer, toda a planta que nós jogamos uma semente no chão, plantamos e abandonamos aquela semente, né? A erva daninha vem e sufoca ela. É preciso cultivar a semente plantada. Plantou a semente, germinou, então cultive-a, né? Tirando toda a erva daninha, né? Chegando ali, colocando um adubo, chegando uma terrinha, aguando, regando, e ela cresce forte e viçosa e produz e dá muitos frutos, né? Glória a Deus, Jesus. Atos capítulo 2, versículo 42, Mateus capítulo 28, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11. 1 Coríntios 14, versículo 1. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Conhecendo somente o batismo de João, nessa ocasião era limitada a compreensão que Apolo tinha do Evangelho. Aceitar o batismo de João e crer em Jesus como o Messias crucificado e ressurreto, o que ele ainda não sabia, que era o próprio Jesus, agora batizava todos os crentes com o Espírito Santo. Os crentes de Éfeso estavam em situação bem semelhante. Atos capítulo 19, versículo 2 e 6. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?